Essa não é só mais uma história. É a história de um mundo em constante transformação. Século XIX. A indústria revoluciona a Europa. As máquinas substituem as mãos hábeis e experientes dos artesãos. O resultado é o desemprego e a fome. A instabilidade política causa conflitos, divisões, lutas por independência, que sacrificam vidas e sonhos. O terreno é fértil para a propaganda das companhias de emigração. Lá, do outro lado do oceano, existe um mundo novo, a promessa de um lar. Começa o grande movimento de emigração. Em Schleswig-Holstein, região disputada entre reinos da Dinamarca e da Prússia, a família Karsten prepara a bagagem. No porto de Hamburgo, o grupo embarca no navio Nancy, com destino ao Rio de Janeiro. É na colônia de Hermann Bruno Otto Blumenau que a família Karsten encontra seu destino. A beleza e as quedas d'água do Rio do Testo são o cenário de sua nova morada. Uma roda é instalada para gerar energia, usada para moer grãos e impulsionar a serraria. Em 1880, é registrada a maior cheia do rio Itajaí-Açu de toda a história. A correnteza destrói o moinho e as instalações da serraria. Quando começou a Karsten, foi nos primórdios dos anos de 1880. Depois da grande enchente, os meus antepassados, o Johann Karsten e a esposa Dona Margaret, pensaram em fazer outra coisa. Imagine, tinham lutado nessas plagas de floresta durante 20 anos e numa noite rolou tudo. Em 1881, o filho mais velho, Johann Karsten, faz sociedade com o amigo Heinrich Hadlich. Com as parcas economias que eles tinham, ele mandou o Sr. Hadlich para a Alemanha para adquirir máquinas. E ele, estando no Rio de Janeiro, encontrou o técnico de tecelagem Gustav Reda e o convidou para ir à Alemanha em conjunto para a escolha da célebre tecelagem. Com 6 teares e 300 fusos, é inaugurada em setembro de 1882 a Sociedade Röder, Karsten e Hadlich. Mas eles começaram a plantar algodão aqui na região do Vale, que chovia muito e coisa, nada sobrou disso. A dificuldade era uma em cima da outra. Até iniciaram uma criação de ovelhas, pensando em fazer a lã dessas ovelhas. O projeto fracassa e é preciso importar o fio de Londres, o que significa meses de espera pela encomenda. Os senhores podem imaginar a dificuldade até vir uma caixa de fio de Londres até o porto de Desterro, que hoje é Florianópolis. De Florianópolis vinha de lanchas até Itajaí, de Itajaí tinha que subir do rio Itajaí-Açu até Blumenau, de Blumenau até aqui em cima de carroça. Os senhores imaginaram quantos meses levava isso? Röder e Hadlich saem da sociedade nos anos seguintes e Karsten passa a ser o único dono do empreendimento. A colônia Blumenau cresce e a empresa prospera, principalmente fabricando tecidos resistentes para forro de cobertas, travesseiros e colchões. Também aumenta a necessidade de tecidos com uma trama mais aberta para a confecção de roupas.
primeiros panos eram exclusivamente brinks e panos rudes para o interior, xadrezes para senhoras e brinks rústicos para homens. No Brasil, é abolida a escravidão e proclamada a República. As mudanças impulsionam a sociedade. Publicações como Blumenauer Zeitung passam a expressar com mais liberdade a opinião dos líderes políticos. O freio no desenvolvimento chega com o início da Primeira Guerra Mundial. Já não é possível importar a matéria-prima e grande parte dos profissionais que trabalham na Karsten é obrigada a voltar a cultivar a terra. É nesse período que os filhos do fundador, Cristiano e João, assumem a direção da empresa, que passa a se chamar Karsten Irmãos. Então, em 1916, ele se retirou e a firma foi assumida pelos filhos Cristiano e João Karsten. João Karsten é meu pai. Em 1916 já era uma empresa com 30, 40 tiares, fabricando panos melhores. Com o fim da guerra, a economia mundial se recupera. As feministas conquistam o direito ao voto na Inglaterra e lojas como a Selfridge promovem uma grande mudança no comportamento e na moda. A partir de 1920, mais ou menos, já começou um sistema melhor, anexando atualhados à coleção, e fazendo panos melhores para as senhoras, porque as senhoras, mesmo em 1920, também já gostavam de moda. No Vale do Itajaí, a Karsten soma índices que aparecem no ranking da produção industrial brasileira. Em 1933, com a saída de Cristiano dos negócios, a Karsten torna-se uma sociedade anônima, sob o comando de João. É neste período, na era Vargas, que um grupo de juristas cria a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. A empresa reestrutura as operações para atender à nova legislação. Em 1938, Walter Karsten, filho de João e irmão de Ralph, volta da Alemanha formado em tecelagem. E com a volta do meu irmão da Alemanha, em 1938, evidente, ele trouxe muitas inovações, muitos panos novos, atualhados ou coisa. Em 1941, é alterada a razão social da empresa para a Companhia Têxtil Karsten. Enquanto a Europa vive os horrores da Segunda Guerra, a Karsten aprimora a qualidade de seus produtos. Em 1945, foi construído a primeira estamparia manual. Era uma estamparia a quadros. Um estampador pegava esse lado e o outro remetia de lado de lá. Mas nós fabricamos panos lindos naquela época. O salto para a conquista do mundo acontece na década de 70. O Brasil é campeão do Mundial de Futebol e é o primeiro país a ganhar a taça de tricampeão. A ginga, a alegria, a excelência do futebol brasileiro despertam o interesse pelo país que desponta como a 8ª economia do planeta. Juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. A Karsten abre o capital e passa a exportar seus produtos. Recebe a licença da marca Walt Disney. Expõe pela primeira vez na maior feira de têxteis em Frankfurt. Começa a produção de felpudos. A empresa implanta sua própria fiação. E Walter Karsten assume a presidência ao lado do irmão Ralph Karsten, na direção da área comercial.
Eu, como diretor comercial, eu peguei inflação até 40% ao mês. Vocês nem podem imaginar o que é isso. Os primeiros produtos que nós começamos a exportar foram pano de copa e toalha de mesa. Alguns anos mais tarde, quem entrou na empresa foi meu primo Gunnar Karsten, que começou um ritmo bastante grande nas exportações. Foi o pioneiro, né, no começo da década de 70, de estar desbravando aí o mundo, uma época que você não tinha, né, os meios de comunicação ou mesmo transporte, conseguiu fechar, né, os acordos aí, internacionais de licenciamento, enfim, que trouxe tantas divisas para a empresa aí na década de 80, década de 90. Até 2006, a Karsten exportava 60% do que produzia. Nas ruas, a população pede por eleições diretas. Em 1989, Fernando Collor de Mello é eleito presidente do Brasil pelo voto popular. O novo presidente libera as importações e provoca um forte abalo à indústria nacional. No Vale do Itajaí, o neto do fundador, Ralph Karsten, assume o comando da empresa. Com mais de 100 anos de existência, desta vez a indústria está preparada e não é atingida de forma negativa com a abertura do mercado. A qualidade do produto é o diferencial que mantém os contratos de exportação para os exigentes consumidores europeus e norte-americanos. A implantação de uma estação de tratamento de resíduos pioneira em Santa Catarina, visando a proteção do meio ambiente, foi mais um motivo para que a Europa e os Estados Unidos mantivessem e ampliassem os contratos com a Karsten. Realmente foi uma preocupação muito grande, tanto que nós conseguimos, com trabalhos e pesquisas, os primeiros a fazer um tratamento de efluente aqui biológico, que funciona muito bem, e nós temos, graças a Deus, hoje no rio, aqui na frente da empresa, você fica vendo o rio está limpo. Isso realmente nos enche de orgulho, né? Carlos Odebrecht, bisneto do fundador, assume a presidência da Karsten no final da década de 90. A evolução da marca e a mudança da razão social para a Karsten S.A. sinalizam a entrada da empresa no século XXI. E um novo século chega, novamente, transformando profundamente o comportamento. Diferente dos jornais, a internet dá voz, não só às lideranças, mas a todos os consumidores. Na Karsten, a palavra de ordem é inovação. Os investimentos em maquinário, pesquisa, tecnologia e design resultam em puro encantamento. O desafio é de antecipar as necessidades e os desejos das pessoas. A partir de 2005, a empresa implanta novas estratégias de produtos e marcas para crescer no mercado interno. Além de beleza, qualidade e conforto, os produtos Karsten oferecem também o essencial no dia a dia do mundo moderno: a praticidade. Entre dezenas de prêmios conquistados, um em especial é celebrado com os colaboradores. A Karsten aparece no ranking da revista Exame como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil. Em 2009, Alvin Rau Neto assume a presidência da Karsten e mantém a implantação de estratégias de crescimento no mercado brasileiro. A compra da marca Trussardi em 2010 ajudou a empresa a segmentar a distribuição. A tradicional marca de enxovais de luxo é a mais desejada do Brasil quando se fala em produtos de cama, mesa e banho de alto padrão. Em 2014, é registrado um importante marco na história recente da empresa com a mudança na composição acionária da companhia.
Novos investidores, capitaneados por Armando Rez de Souza, se aliam à família e assumem a administração do negócio. A nova diretoria implanta novos e modernos conceitos de gestão. Em 2015, a Karsten entra no setor de varejo e inaugura um total de 6 lojas nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. O objetivo é de aumentar o acesso aos produtos e fortalecer a marca junto ao público consumidor. Além das lojas físicas, a marca também possui um setor de e-commerce fundamental para atender o público de todo o Brasil. Para valorizar e envolver os colaboradores, os responsáveis pela qualidade dos produtos Karsten, é criado o Departamento de Gestão de Talentos. Cada pessoa é incentivada a participar e compreender os processos, exercendo as suas tarefas de acordo com a sua aptidão. A gente estimula muito o crescimento e desenvolvimento aqui dentro. Existe uma diferença, né, entre você assentar o tijolo ou construir a catedral. No dia a dia, o que a gente tenta colocar aqui para as pessoas e envolver elas é na construção dessa catedral, de uma Karsten para o futuro, de uma Karsten de mais 135 anos. Somos hoje uma das maiores indústrias de cama, mesa, banho e tecidos para decoração do Brasil. Uma marca que é sinônimo de inovação, qualidade e beleza. Participar desse momento é motivo de orgulho para todos que contribuem para a história da Karsten. Admirável uma empresa sobreviver há tantos anos, né? Imagina, ela sobreviveu a 2 guerras mundiais, que eu saiba. E eu tenho orgulho de trabalhar aqui, sabe? Fazer parte da empresa. Dentro da empresa que eu me criei, eu me adaptei aqui dentro e realmente a Karsten é a minha segunda casa, né? Para mim, estar aqui nesse momento dos 135 anos e participar desse case histórico que a gente está vivendo é um baita presente. Fazer parte dessa história é um presente. Uma motivação que nós temos é poder gerar oportunidade de trabalho. Trabalho da dignidade à pessoa e dignidade à família, né? E a solução de vida, a solução da própria perpetuação da humanidade é através do trabalho. Então a Karsten, eu entendo que a Karsten tem esse compromisso com a sociedade e tem essa determinação de continuar crescendo. É assim que a 6ª empresa mais longeva do Brasil chega aos 135 anos. Mantendo a essência, agregando valores, descobrindo talentos e investindo cada vez mais para surpreender e encantar você que faz parte dessa história. A história de um mundo em constante transformação. Essa é a nossa história.